Olá, amigos, querido irmão, querida irmã, a paz do Senhor seja com você. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua vida e a todos aqueles que estão em volta de ti. Que você tenha aí um dia maravilhoso e vamos de novo ouvir a palavra de Deus. Um assunto que nós vamos falar hoje é um assunto muito interessante e muito bom. Eu acho que você vai gostar. Nós vamos falar hoje o que acontece quando os pastores deixam de pregar contra o pecado. É um assunto muito interessante, no qual eu amei muito quando eu estava estudando e por isso eu quero compartilhar ele com vocês. Nós vamos dividir eles em 3 partes, obviamente, porque é um assunto um pouco grande. Aliás, todos os estudos que eu estou fazendo é um pouco grande. Então, para que você não fique aí uma ou 2 horas, 1h30 ouvindo esse vídeo, então eu resolvi colocar ele em 3 partes. E espero que Deus possa te abençoar grandemente. Essa é a minha intenção, abençoar sua vida, assim como eu fui abençoado. Então, vamos lá. Esse estudo está todo concentrado num exemplo muito, assim, como que eu digo, muito frágil e muito, assim, importante na vida do rei Davi. E vai ser sobre ele, eu amo falar sobre Davi. Então vai ser sobre ele esse estudo. Espero que esse estudo, que está em 2 Samuel, né, a partir do capítulo 11, possa te ajudar, possa te acender aquela chama que talvez está morta ou que está apagando dentro de você. Nós vamos reacender essa chama. E também esse estudo é muito importante para pastores, para líderes, né? E vai ser de muita valia para você. Muito bem. Você provavelmente está familiarizado com a história do rei Davi e o adultério que houve entre ele e Betseba. O incidente ali resultou na gravidez de Betseba. E assim que ele descobriu a situação, ela envia uma nota para Davi dizendo: espero uma criança. Essa foi a nota que Betseba mandou para ele depois que ele cometeu o adultério com ela. E quando Davi vê a nota, quando ele lê aquela nota, ele entra em pânico, o que é normal quando alguém peca e sabe das consequências daquele pecado. A pessoa entra em pânico. Principalmente a sua reputação como um homem piedoso que Davi era. Um homem justo, né? Toda essa reputação estava em risco. Esse é o homem que havia escrito mais de 3.000 salmos e cânticos espirituais. Um homem que havia sido instrumento de Deus para matar os inimigos de Israel. Ele tinha ilustrado para o mundo o que significava ter um grande coração para Deus. Esse é o Davi que pecou. Mas agora, em pânico, Davi pensa não só na sua própria reputação, mas na reputação do Senhor. Se o seu pecado fosse mostrado, se todo mundo soubesse dele, isso seria vinculado ao nome de Deus. Imagem de um escândalo enorme inundaram a mente de Davi. Então Davi concebe um plano para esconder o seu caso com Betseba. E a pose da nação de Israel, a Davi acaba enviando uma mensagem a Joabe. Quem era Joabe? Joabe era o general do seu exército e estavam numa guerra. A mensagem dizia assim: manda-me Urias, o heteu.
Está escrito em 2 Samuel 11:6. Ora, Urias, não só amigo de Davi, Urias era o marido de Betseba. Ele pertencia à infantaria do exército de Israel. É evidente que Urias fazia parte de um grupo de elite de soldados de Davi. Quando ele recebe a mensagem de Davi, Joabe deve ter suspeitado de algo. Joabe conhecia Davi. Ele conhecia o coração de Davi, inclusive suas tendências lascívias. Ainda assim, o general instruiu Urias a ir a Jerusalém, para ver o que Davi tinha para dizer. Quando Urias chega, Davi o recebe na sua residência real e imediatamente envolve ele em uma conversa militar, perguntando como está a guerra, como está indo o seu general, perguntas desse tipo. Os soldados estão progredindo na guerra? Urias deve ter perguntado, do que se trata? Eu sou apenas um soldado de infantaria, não fiz nada para merecer esse tipo de atenção do rei. Ou também poderia desconfiar. Ele poderia ter ouvido algum comentário sobre o caso, apesar de que as escrituras não declaram de jeito nenhum que o caso era de conhecimento. E a verdade é que Urias estava sendo enganado por Davi. O rei achou que o problema seria resolvido se apenas conseguisse pôr Urias no leito de Betseba. E uma noite, Davi pensando, então Urias pensaria que ele havia provocado uma gravidez da sua esposa e cobriu o pecado de Davi. E Davi diz para ele, você guerreou uma batalha longa, deve estar cansado, vá para sua casa, descanse esta noite. Mandarei manjares especiais para você aproveitar com a sua esposa. Mas quando Urias saiu da presença de Davi, não foi para casa. Ele, pelo contrário, ele dormiu na casa dos guardas, fora do palácio. Quando Davi soube disso no dia seguinte, chamou Urias de volta e perguntou, por que você não ficou com a sua esposa ontem à noite? Urias respondeu, Joabe, meu senhor, e os servos do meu senhor estão acampados ao ar livre. E hei eu de estar na minha casa, a comer e a beber, para deitar com a minha mulher? Tão certo como vives tu e como vive a tua alma, não farei tal coisa. Urias só conseguia pensar nos seus companheiros soldados. A sua lealdade deve ter fervido a cabeça de Davi. Agora, o pânico de Davi, o grande rei, cresce. Ele rapidamente ordena que Urias permaneça em Jerusalém mais uma noite. Ele põe em ação outro plano. Esta noite ele irá convidar Urias para jantar. E irá enchê-lo de vinho e deixá-lo bêbado. Se Urias perder a noção das coisas, ele esqueceria dos outros soldados e ia dormir com a sua esposa. Olha só o plano de Davi. Dá para você imaginar esse rei piedoso chamado Davi, um pregador da retidão, tentando deixar bêbado um dos seus fiéis soldados? Foi exatamente o que Davi fez. E o plano funcionou. Sabe por quê? Porque Urias ficou bêbado. Davi instruiu os guardas do palácio para que levasse aquele homem para sua casa e colocasse ele na sua cama. Mas outra vez as escrituras dizem, à tarde saiu Urias a deitar-se na sua cama com os servos do Senhor, porém não desceu à sua casa. A essa altura o plano de Davi saiu do controle. Ele sabia que tinha de fazer algo drástico. Então escreve uma carta para Joabe, ordenando que colocasse Urias na linha de frente e em meio à pior das batalhas.
Então, quando os exércitos dos inimigos ondulasse à frente, Joabe deveria recuar todas as tropas, exceto Urias. Resumindo, Davi queria Urias morto. Muito bem. Davi entrega essa carta selada nas mãos de Urias, com instruções para que ele fosse dada a Joabe. O leal Urias não sabia nem imaginava, mas o rei tinha acabado de entregar a garantia da sua própria sentença de morte. Isso é o rei Davi. Quando Joabe leu a carta, entendeu a ideia de Davi. Joabe conhecia Davi, mas obedeceu a ordem do rei assim mesmo. Enviou Urias numa missão suicida. E exatamente como Davi tinha planejado, o soldado foi morto na batalha. É difícil conceber e entender que um homem piedoso e justo como Davi pudesse cair num pecado tão terrível. Mesmo hoje, com todas as notícias de estupros, violências e morte, a história de Davi se destaca como uma das piores quedas já sofrida por um líder. Por quê? Não. Porque acontece com um homem de Deus. Uma pessoa apaixonada pela justiça. Provavelmente você se lembra do que aconteceu a seguir. Betseba chorou a morte do seu marido por 7 dias, segundo a lei de Israel. Aí Davi trouxe ela para o palácio, onde se juntou ao seu harém de esposas. Ele já tinha 5 esposas. Posteriormente, Betseba deu à luz ao filho de Davi. E durante todo um ano após o assassinato, Davi não mostrou nenhum sinal de arrependimento pelos seus atos. Na verdade, justificou a morte de Urias junto a Joabe, dizendo que Urias tinha morrido devido aos infortúnios da guerra. A palavra diz que a espada devora tanto esse como aquele. Mas a graça de Deus que Davi tinha, um pastor que não temia o homem. Natã, o profeta, era o pastor de Davi. Ele não tinha medo de expor o pecado do seu rebanho, inclusive o pecado do próprio rei. Eu vejo Natã como um tipo de pastor piedoso que chora em cima do pecado da sua igreja. Davi deve ter lhe ferido profundamente. Um homem a quem todo mundo olhava como piedoso e reto, estivesse encobrindo o pecado. Natã sabia tudo o que Davi tinha feito, pois o Espírito Santo já o tinha revelado. O rei supostamente justo tinha quebrado 3 mandamentos santos. Havia cobiçado a mulher do outro homem e a roubado. Ele havia cometido adultério com ela e havia cometido assassinato para encobrir tudo. Como Natã fez para cuidar dessa situação? Como esse pregador da santidade repreendeu uma pessoa que estava encobrindo um pecado terrível? Como ele fez isso? Eu posso dizer que muitos pastores jovens hoje em dia têm feito perguntas similares a essas. Como devo tratar com o pecado na minha igreja? Tantos casais se divorciando e outros estão vivendo em adultério. Sei que tenho a responsabilidade de pregar a santidade de Deus a eles. Mas tampouco não quero tirar ninguém da igreja. Não quero perder nenhuma ovelha. É claro que essa não é a atitude de todos os pastores. Nós sabemos disso.
Com regularidade, os pastores recebem cartas de cristão dizendo: você tem que ouvir o reverendo fulano de tal pregar. Ele ataca o pecado pesado, ele é pesado quando ele ataca o pecado. Porém, muitas dessas vezes, os tapes dos sermões, são apenas tiradas zangadas desses pastores contra coisas exteriores. Suas mensagens raramente incluem a misericórdia e a graça de Deus. Raramente. Antes lançam pesadas cargas sobre as ovelhas, sem nunca levantar um dedo para aliviá-las. Eu creio que Natan nos oferece um exemplo maravilhoso de como um ministro piedoso mostra o pecado. Eu gosto demais desse exemplo do Natan e nós temos que aprender isso com Natan. Ele não tomou de assalto a presença de Davi com os braços agitando, com os braços agitando no ar e com a voz travejante. Ele não apontou com alegria um dedo ossudo na cara de Davi, gritando: você é culpado. Não. Ele levou a impressionante mensagem de Deus, reveladora do pecado, com uma grande sabedoria. E um poder de persuasão e terna misericórdia. Ele usou uma parábola para fazer Davi entender o pecado dele. E que parábola foi essa? Natan disse a Davi: Davi, um pobre homem, tinha uma ovelha só. Ela era seu bichinho de estimação, Davi. Era o bichinho da família. Era amada como um membro da família. Ela se deitava no colo das pessoas, esperando ser acarinhada. Então seu dono a criou e a alimentou como se faria com o seu próprio filho. Ora, o pobre homem, Davi, tinha um vizinho rico e possuidor de muitos rebanhos. Um dia, esse homem rico estava recebendo uma visita, Davi, sabe? E na hora do jantar, ele mandou o seu servo matar uma ovelha. Contudo, mandou que o servo não tomasse uma das suas cordeiras dos seus vastos rebanhos, mas que roubasse a ovelha do vizinho e matasse, e a temperasse e servisse ao seu visitante. Quando Davi ouviu isso, Davi ficou irado. Disse a Natan: esse homem rico deveria morrer. Tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. E pela cordeirinha, ele deve restituir 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Na hora, Natan deve ter tido lágrimas nos seus olhos quando ouviu Davi dizer isso. E ele, tremendo, ele disse a Davi: tu és esse homem, Davi. Tu desprezastes a palavra do Senhor a Urias, o heteu, lembra-te? E o feristes à espada, e a sua mulher tomastes por mulher. Natan estava dizendo: Davi, você não entende? O que estou contando é a tua história, Davi. Você tem 5 esposas e mesmo assim roubou a mulher do outro homem. Você não tem pena? E você mandou a guerra para ser morto e assim ter a cordeira dele. Você tornou adúltero, assassino, um ladrão, Davi. Você foi leviano com a palavra de Deus. E Natan expôs cada detalhe do pecado de Davi.
mas não fez com fúria. Antes, simplesmente falou ao rei. Então, Natan disse a Davi, essa é uma ênfase minha. Essa é uma ênfase minha. Foi nesse momento que Davi foi atingido e se arrebentou. Quando lemos nos escritos de Davi dessa época, nós vemos um choro de um coração partido. Os meus ossos estão fracos, Davi dizia. Não consigo dormir. Toda noite cubro-me meus travesseiros com lágrimas. O Espírito Santo perseguia Davi, falando ao seu coração, agindo para que ele se arrependesse do seu pecado. Ele não conseguia fugir da misericórdia e da perseguição de Deus. O pecado de Davi o perseguia. Davi não encostava sua cabeça no travesseiro e dormia. Davi sabia o peso do seu pecado e as consequências do seu pecado, porque ele conhecia a lei. Sabe o que eu entendi nisso aqui? Muitas pessoas pensam que quando você comete pecados terríveis, mesmo que a palavra de Deus diz que tais pessoas não entrarão no reino dos céus. Mas se você arrepender dos seus pecados, com toda a sinceridade do seu coração, não importa o pecado que você cometeu. Se você arrepender de toda a sinceridade, Deus é capaz de te perdoar e restaurar a sua salvação. Deus não tem prazer em te condenar. Deus não tem prazer de te mandar para o inferno. O inferno é para as pessoas que não procuram arrependimento. É pessoas que não têm a índole de pedir perdão para o Senhor dos seus pecados. E enquanto você não fizer isso, você não vai ter paz. Você não vai conseguir dormir bem. Até o dia que você chegar diante de Deus e dizer, Senhor, eu pequei. Eu pequei contra os céus e contra a terra, contra o Senhor e contra todos. Já não sou mais digno, mas eu preciso do teu perdão. Eu preciso que o Senhor me perdoe e restaure a minha comunhão com o Senhor. Foi isso que Davi fez. Eu li esses textos muitas vezes, eu já li a Bíblia toda umas 3 vezes, e eu nunca, às vezes, consegui entender, porque na lei diz que se você quebrar um desses mandamentos, você quebrou todos. E se você quebrar um mandamento desse, você é digno de morte, tem que ter a sentença de morte. Mas também o Senhor não deixou claro lá que se você arrependesse com toda a sinceridade do seu coração, Davi sabia da sentença dele. Pecou consciente, sabendo da sentença. Mas Deus mostrou que ele não tem prazer em matar ou punir com o fogo do inferno, com a morte, quem comete pecados, mesmo sabendo que está errado. Por isso, eu quero que você entenda uma coisa, se você pecou e tem consciência do seu pecado, não tenha medo, não seja orgulhoso, se dobre diante do Senhor e peça a Ele perdão. Peça ao Senhor para te perdoar. Ele perdoa qualquer pecado, não importa quão cabuloso, quão terrível seja esse pecado.
Eu não estou falando que você não vai colher as consequências. Não é isso. As consequências você vai colher. Mas o perdão do Senhor é inevitável. Você precisa do perdão dele. Então, se você se encontra nessa situação, eu te peço no nome de Jesus, ajoelha onde você está agora. Diz no seu coração assim: Senhor, eu sei que eu vivi uma vida muito longe do Senhor. Eu sei que eu fiz tudo o que eu tinha direito para fazer errado e errei muito contigo. Mas agora eu não quero mais errar. Agora eu não quero mais ficar deixando que esse pecado me crucifique todos os dias. Que esse pecado que eu cometi tire a minha paz toda hora, todos os dias. Eu preciso ter paz e só o Senhor pode me dar essa paz. Eu posso sentir o batido do meu coração, Senhor, mas não é um batido de paz e eu quero sentir a paz nele. Eu quero ser grato pelo ar que eu respiro, não porque eu sou digno do teu perdão, mas porque eu sei que o Senhor é amoroso. Por favor, me perdoe, Senhor. Perdoa os meus pecados. Eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida agora. Perdoa todos os meus pecados. Porque eu sei que o Senhor é justo e bom e amoroso para perdoar todos aqueles que vêm ao Senhor e peçam perdão. Escreve meu nome no livro da vida, Senhor. E me ajude, Pai, a amar como o Senhor ama, a entender como o Senhor entende, a agir como o Senhor age, a viver como o Senhor vive, e que eu possa deixar e permitir a minha vida viver todo o propósito do Senhor na minha vida, no qual o Senhor me trouxe a esse mundo. Amigo, se você fez essa oração, isso mostra que você tem um coração contrito, quebrado, um coração voltado, assim como Davi fez. Não importa se você errou como Davi errou, se você cometeu pecados absurdos como Davi, mas também olha a atitude de Davi em reconhecer o seu erro, mesmo sabendo que as consequências iam vir. Mas ele pediu perdão, porque ele não queria que Deus afastasse dele o Espírito Santo. Ele não queria que Deus se afastasse dele, porque Deus era a única coisa boa que ele tinha na vida. E ele não queria perder isso. Eu não quero que você perca isso. Amém? Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a sua casa. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua família. Que Deus possa te brindar com a graça dele, com as asas dele. E te dar paz. Amém? Deus te abençoe. Fique ligado para a parte 2, o que é a sequência desta. E também fique ligado para a parte 3 que virá depois. É um estudo muito lindo, você não pode perder. Se você me segue no meu canal, dê o seu like, me ajuda a compartilhar essa mensagem, porque alguém precisa ouvir essa mensagem. Eu não vim aqui à toa, alguém precisa ouvir isso. E ela só vai ouvir se você compartilhar com ela. Amém? Que Deus possa te abençoar. Subscreve no meu canal e seja parte de tudo isso que eu estou fazendo. É uma nova era na minha vida e a minha intenção é abençoar a sua vida. A minha intenção é fazer você crescer na graça e no conhecimento. Tudo aquilo que o Senhor me ensina, eu quero compartilhar com você. Tá bom? Que Deus abençoe.